Jesus. Amém? Vocês estão vendo aqui o pastor Mirivaldo e seria quase desnecessário apresentá-lo pelos 4 anos que ele esteve com a gente e nos abençoou. Mas tem pessoas que passam por nossa vida, marcam a nossa história, né, por sua experiência, pelo seu exemplo, pelo seu temor a Deus, por seu amor à palavra de Deus. E eu louvo a Deus, aproveito esse momento para dizer para o pastor Mirivaldo que é com muita alegria mesmo, pastor, que nós o recebemos e temos o privilégio de ouvirmos a mensagem, a palavra de Deus, né, que Ele colocou no seu coração. Sinta-se em casa, porque a casa continua sendo sua. Deus o abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos. Uma alegria imensa estar aqui nesta noite com vocês. Vocês percebem que eu estou bastante rouco e quase fiquei ameaçado de não cumprir com essa obrigação. Ontem eu estava praticamente sem voz. E Deus, na sua graça, me permitiu que hoje eu aguentasse o primeiro culto e espero aguentar o segundo. Irmãos, é uma alegria. No primeiro culto, a minha esposa estava aqui. E acho que ela foi para casa, porque ela não aguenta me ouvir 2 vezes. Mas eu gostaria muito que ela estivesse aqui para, como eu, sentir a alegria de rever muitos dos nossos queridos irmãos que por um bom tempo desfrutamos comunhão, amizade, construímos um relacionamento saudável no Senhor. Também a alegria de ver pessoas novas, conhecer novos irmãos, ter o privilégio de conviver também, ainda que por pouco tempo, com vocês. Francis é a minha esposa há 35 anos e é uma heroína. Eu disse no primeiro culto que certamente ela será canonizada se me suportar até a morte. Eu louvo muito a Deus por ela, pela inspiração que ela traz para a minha vida. Louvo muito a Deus pelo incentivo que ela representa na minha existência e por tudo que ela realizou comigo no ministério pastoral. Eu quero agradecer as palavras tão carinhosas de Lucas, pastor Lucas. Ele tem a virtude da generosidade, certamente. E eu quero que os irmãos não levem em consideração tudo quanto ele disse a meu respeito. Extraiam das suas palavras a generosidade desse menino. Desculpe, Lucas, fazê-lo assim, chamá-lo assim, mas é uma pessoa extraordinária. E se ele se sentiu, de alguma forma, inspirado a seguir algum tipo de exemplo meu, isso aumenta muito mais a minha responsabilidade, não só para com ele, mas para com todos aqueles com os quais eu tenho convivido. Eu quero aproveitar para trazer à igreja o abraço do meu filho Bruno. Ele não esquece a IBAN, ele fala da IBAN durante todo o tempo. Ele está lá em Vitória da Conquista e, vez por outra, ele ameaça voltar aqui para matar a saudade. Assim como Tiago e Márcio. Estejam orando por eles. Estamos todos radicados lá em Vitória da Conquista, a chamada Terra do Frio. Eu estou dizendo isso porque muita gente pensa que eu estou em Salvador ainda. Né? E no primeiro culto, ao término, muitos dos irmãos perguntaram: e aí, pastor, o senhor está em qual congregação? Eu digo: não estou em congregação nenhuma. O senhor está ainda na IBAN, em alguma exceção? Não, eu me aposentei. Depois de 38 anos de ministério em tempo integral, eu entendi que era a hora de parar. É uma boa coisa a gente saber a hora de parar. Parar com a responsabilidade de dirigir uma igreja, de estar dentro de uma equipe, dando o tempo integral. Então, hoje, eu estou tentando me adaptar a essa nova vida, que eu nem sei se é de aposentado mesmo, mas uma vida em que o compromisso integral com uma igreja já não existe mais. E eu me sinto mais livre
para estar com outras igrejas, aceitar outros convites. E Deus tem me dado esse privilégio, essas oportunidades, e eu louvo a Deus por isso. Antes que eu me perca só nessas apresentações, deixe-me destacar a presença do casal, da família, amiga, querida, certamente não só minha e de minha família, mas de toda a igreja. O pastor Adriano e Ione está ali, eu vi as suas filhas também, estão ali. Pastor Adriano, lá naquele canto, viu, pastor Lucas? Lá naquele canto, mais gordinho, tá? Cabelo mais branquinho. Que bom vê-los nessa oportunidade, queridos. Muito obrigado. Eu quero deixar registrado aqui, pastor Lucas, a minha gratidão ao pastor Abraão pela confiança de liberar o seu púlpito para mim nessa oportunidade. Eu brinquei no primeiro culto, ao final, alguém disse para mim, mas precisa o pastor Abraão entrar de férias para o senhor vir aqui? Eu falei, para nossa sorte minha que não o tenho no meu auditório, sorte dele que não precisa me ouvir, não é? Então, assim a gente fica bem mais à vontade. Mas transmita, pastor Lucas, o meu abraço, pastor Abraão, e diga-lhe da minha apreciação pela sua vida, pela sua pessoa, pelo seu ministério. Irmãos, eu quero ler um verso, apenas um. Vou ler em duas traduções, na revista atualizada e depois na NVI. E esse verso nos servirá de esteio, de base para a reflexão desta noite. Está no Salmo de número 8. Salmo de número 8. O verso é o verso 1. Eu vou tomar emprestado do salmista apenas esse verso, tirar do seu poema apenas essa linha, para, a partir dela, comentar com os irmãos alguns sentimentos do meu coração. O tema que eu vou dar a essa fala é Senhor admirável. E quero dizer que muito do que eu vou dizer, desculpem a redundância, não é propriamente meu, é resultado do que tenho lido, ouvido e fruto também das minhas preocupações com as realidades da cristandade nesses dias, com as realidades vividas pela igreja cristã nesses tempos. O salmista disse, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória nos céus. A NVI diz, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Meus queridos irmãos, uma das maneiras mais práticas de expressar enlevo, encanto, admiração, é através de versos produzidos no recôndito da alma daquele que nutre apreciação e se deleita por alguém a quem ele ama, a quem admira. Dessa forma, compositores enaltecem os seus amores com versos e cantos, e não apenas no mundo secular, mas também no ambiente cristão e no meio cristão. Esses poetas expressam os seus sentimentos em torno ou acerca daqueles ou daquelas a quem tanto apreciam. Na Inódia Cristã, nós podemos nos deliciar com alguns poemas tocantes. E eu vou mexer com alguns poucos saudosistas que talvez estejam aqui, lembrando algumas canções do cantor cristão, que é bem da minha época,
para trazer à memória esses versos, esses poemas que foram cantados. Frances Havergal, ela escreveu de certa feita o seguinte: Senhor Jesus, eu te amo mais que o mundo e seu prazer, pois deste-me perfeita paz que nunca irei perder. E no estribilho ela diz: metade nunca se contou do amor de Deus Jeová, metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. O restante do hino, as outras estrofes, as outras linhas do hino, do poema dela, revelam a apreciação, o encanto que ela tinha pela pessoa do Senhor Deus. E como expressão desse encanto que ela nutria, ela então se desdobra, se desmancha com esses sentimentos tão nobres, ao ponto de dizer que ela não tinha capacidade de mensurar o seu amor, de mensurar a sua paz, ao ponto de dizer que ainda que o mundo pudesse oferecer toda a sua riqueza e todos os seus deleites, nada disso poderia ser comparado àquilo que ela havia desfrutado do amor e da paz do Senhor. Eu sei que alguns aqui conhecem muito bem o poema escrito por Antônio José dos Santos Neves, e ele ressalta a sua apreciação pelo Senhor nas seguintes palavras: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Às vezes a gente canta isso sem imaginar aquilo que invade o coração do compositor, aquilo que invade o coração do autor, ele imaginando o fulgor do sol, imaginando a incapacidade humana de fitá-lo. Ele diz: quanto mais aquele que apenas ordenou haja sol e houve sol. Fantástico, eu acho isso uma coisa extraordinária. Eugene Hickford, ele no seu poema, ressaltando a beleza do amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo, quando na sua iniciativa misericordiosa de alcançar o pecador, ele disse assim: da vaga o som bravio, da brisa o ciciar, na mata o passaredo cantando ao despertar, a mãe em doce canto ao pé do filho seu, não tem aquele encanto da linda voz do céu. E aí ele diz no estribilho: sublime doce canto da nossa pátria além, só ouve o que contrito a Deus por Cristo vem. Espetacular o sentimento desse homem pela iniciativa de Deus em salvar o pecador. O compositor sueco Carl Bobeck escreveu um dos hinos mais cantados no mundo, e vocês vão se lembrar bem dele. E no seu poema ele diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Meus queridos, todos esses poemas são usados para a adoração. E não há dúvida, um dos principais ingredientes da adoração é a admiração. Nós nos curvamos diante de quem nos deixa completamente extasiados, diante de quem nos deixa perplexos. Nós nos quedamos diante daquele que nos deixa estupefato, admirado com aquilo que Ele é, com quem Ele é e especialmente com aquilo que Ele faz. Nós vivemos numa época
Nós vivemos numa época em que os grandes mistérios e complexidades da vida foram elucidados e muito bem explicados pelo mundo científico. Nós testemunhamos o homem escalar o Himalaia, mergulhar nas profundezas do oceano, andar na superfície da Lua, viajar pelo espaço a bordo de uma nave espacial a uma velocidade inimaginável. A televisão nos leva para dentro de salas ou das salas de cirurgia, onde podemos acompanhar procedimentos de alta complexidade no cérebro humano. Também somos postos em frente aos vulcões em plena atividade. A ciência computadorizada nos forneceu velocíssimos processadores de dados, mísseis inteligentes, robôs e muito mais. O conhecimento aumentou, cumprindo aquilo que a Bíblia já estabelece há tanto tempo. O ser humano parece achar-se autossuficiente e avança, desafiando as fronteiras. Hoje nós podemos afirmar que não há dificuldades que um clique nos volumes de informação da internet não possa resolver. A tecnologia moderna nos espanta. Aquilo que acontece à nossa volta e com tanta celeridade nos deixa completamente perplexos. Mas aí eu lhe pergunto, e o que Deus já realizou? Lhe fascina? O que Deus ainda fará? Lhe deixa admirado? Lhe deixa perplexo? Lhe deixa fascinado por Ele e por aquilo que Ele pode fazer? Meus queridos irmãos, somente quando o crente fica atônito, somente quando o crente fica fascinado, surpreendido, completamente dominado de admiração pelo Senhor, é que a sua alma fica aquecida na chama fumegante da glória de Deus. As maravilhas de Deus é que devem nos induzir à verdadeira adoração. Mas a pergunta que se impõe para os efeitos, para os propósitos dessa reflexão nesta noite, é a seguinte: o que é que lhe deixa fascinado por Deus? O que é que lhe deixa especialmente admirado com o Senhor? O que é que lhe deixa especialmente perplexo diante do Criador, diante de Deus, ao ponto de lhe trazer a este lugar, ao ponto de lhe impulsionar a vir aqui e a se reunir com os demais irmãos e cantar de forma alegre, de forma efusiva, a adoração ao Senhor? Talvez você tenha inúmeros motivos, e eu creio que tenha, mas eu quero trabalhar hoje à noite com você 3 razões pelas quais nós devemos ficar fascinados por Deus. Nós devemos admirá-lo, nós devemos parar perplexos diante da sua pessoa e da sua glória. Vou compartilhá-los, na proporção que for compartilhando. Eu espero tocar a sua alma e espero expressar também o calor do meu coração. Você admira a criação de Deus? Uma coisa que me fascina na minha relação com o Senhor é a sua admirável criação. Meus irmãos, eu quero começar esse ponto dizendo que a criação é divina e não uma divindade. Preste atenção nisso aqui. A criação é divina, mas não é uma divindade. E eu digo isso para não cairmos no erro panteísta que afirma que tudo é divino, ou que Deus está em todas as coisas. O panteísmo, como vocês podem muito bem saber, é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente, ou que o universo ou a natureza e Deus são um e a mesma coisa. Razão pela qual muitos veem numa árvore a razão para a sua adoração. Muitos veem no animal a razão para a sua adoração. Muitos veem em alguma
coisa da natureza de algo que fora criado, a razão para se prostrar e para prestar culto àquilo que deve ser apenas objeto de apreciação como criação de Deus. É preciso que nós entendamos que Deus é pessoal. Não podemos, de forma nenhuma, despi-lo da sua pessoalidade. É pessoal porque ele interfere na nossa história. É pessoal por causa dos seus sentimentos. Ele é pessoal porque a Bíblia o declara com pessoalidade. Mas apesar disso, temos que reconhecê-lo também como espírito. E como tal não possui corpo físico, não é matéria. Deus é invisível. Deus nunca foi visto por homem algum, diz a sua palavra, mas Deus se revela de muitas maneiras. E isso é fantástico. A criação, eu creio, é uma linda e gloriosa manifestação de Deus e de sua glória. Em Romanos, no capítulo 1, verso 20, Paulo afirma: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Por isso, e à luz disso, é impossível olhar para o céu numa noite estrelada e dizer que aquilo é simplesmente algo que surgiu por acaso. É impossível cingrar os oceanos e simplesmente dizer que aquilo veio do nada, como se ninguém tivesse a capacidade de manipular a matéria-prima através da qual todas as coisas vieram à existência. O que eu estou querendo dizer, meus queridos irmãos, é que tudo o que vemos na criação testemunha realidades invisíveis, especificamente a existência de Deus e o seu eterno poder. Quando olhamos para o céu, numa noite estrelada, podemos ver, podemos apreciar uma minúscula amostra da glória de Deus para nós. O salmista cantou: os céus declaram a glória de Deus, Salmo 19:1. Os estudiosos afirmam que com a visão natural nós podemos ver em torno de 3.000 estrelas, uma gotícula nesse estupendo universo, com milhões de galáxias maiores que a nossa Via Láctea. Como reagimos a essa demonstração da grandeza de Deus? Ficamos fascinados com Ele, nos encantamos com Ele, com o seu poder, com a sua glória, com a sua divindade. Os crentes são, queridos, invariavelmente atraídos ao Deus Criador e sustentador de tudo. Nós ficamos maravilhados diante do poder e da majestade de Deus. E quando isto acontece, nós não nos contemos diante do espetáculo tão magnífico. E então cantamos. Cantamos como cantou João lá em Pátimos. E registrado está em Apocalipse capítulo 4, verso 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Quando vejo os Teus céus, disse o salmista, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Percebe a extensão da visão que o salmista tinha do Deus Criador? Percebe a visão que ele tinha ao contemplar todo o universo, a glória, ou no universo a glória de Deus, ao ponto de comparar a bondade com o poder de Deus. E ele diz, diante de estupendo poder, diante de estupenda glória, que é o homem, para que dele te lembres. Meus queridos irmãos, e a palavra de Deus não para aí, e nós não podemos parar aqui simplesmente. Que dizer da glória de Deus ao contemplar o nascer e o pôr do sol? Que dizer do seu cuidado sempiterno
através das estações ou das mudanças nas estações do ano. Que falar da beleza de Deus nas montanhas e colinas, nos rios e oceanos, nas árvores e florestas, nas areias áridas do deserto. A glória de Deus é vista em cada gota de chuva, meus queridos. Ele se faz visível em cada ser vivo e cada criatura demonstra a sabedoria e o poder de Deus. A grandeza da criação de Deus deve suscitar em nós o desejo de adorar o Criador. Mas eu falei que eram 3 coisas. Eu passei pela primeira. E vou, evidentemente, desculpem esse gesto, mas eu preciso. Eu vou, evidentemente, para a segunda coisa. A criação é belíssima, revela o Deus potentoso. Mas o que dizer da admirável e insubstituível palavra de Deus? A palavra escrita, os registros das suas manifestações, das suas revelações para cada um de nós. Davi fala da glória de Deus na criação, testemunhada na gloriosa palavra escrita, no Salmo 19, versos de 7 a 11, e ele diz assim, creio, Salmo 119, de 7 a 11, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Percebe o quanto o salmista se derrama em apreciação pelas manifestações de Deus e pelos registros que ele permitiu? O salmista fala da lei perfeita de Deus que revigora a alma, ele fala dos testemunhos dignos do Senhor, ele fala dos preceitos justos do Senhor, ele fala dos mandamentos do Senhor que são límpidos, ele fala da grandeza dessas manifestações de Deus e que por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade, ele fez com que ficassem registradas para que a glória à sua pessoa fosse dada. É claro que Deus conhece a finitude humana e eu entendo que apesar de ele ter usado por muito tempo a transmissão oral daquilo que ele havia revelado, daquilo que ele havia falado, ele permitiu esses registros para que de forma fidedigna nós os tivéssemos diante de nós, a fim de não atribuirmos a nenhum outro o valor, o tributo devido unicamente a ele. A maravilha das Escrituras pode ser vista porque Deus engrandeceu a sua palavra acima de todo o seu nome. No livro dos Salmos, no capítulo 138, verso 2, o salmista diz, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Deus se manifesta assim. Foi o seu prazer, foi a sua vontade. O escritor de Hebreus, ele menciona de maneira muito clara que Deus se manifestou de várias maneiras. Ele diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, sendo ele o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus falou,
falou inúmeras vezes, através de inúmeras pessoas, falou através da natureza, falou através de homens dele, falou através de animais, falou através da própria jumenta. Ele falou, mas ele nos deixou registros daquilo que ele revelou para que nós pudéssemos segui-lo. É claro que este é um assunto muito mais amplo. Não podemos dissecá-lo numa mensagem, nem mesmo num seminário. E não podemos passar por ele sem falar sobre a maravilha da revelação propriamente dita, da inspiração, da iluminação, da preservação, da tradução e da distribuição da palavra escrita. O período compreendido entre a revelação, o registro, os autores e como Deus convergiu todas essas coisas para um único tema, chamado Jesus Cristo, o tema central da Bíblia. Jesus em Gênesis, Jesus em Êxodo, Jesus em Levítico, Jesus em Números, Jesus em Deuteronômio, Jesus no Pentateuco, Jesus nos históricos, Jesus nos poéticos, Jesus nos proféticos, Jesus nos evangelhos, Jesus, o tema central da palavra escrita. Teríamos que falar sobre a Bíblia e de como ela é distinta de todos os outros livros. Sua necessidade, eu quero destacar isso aqui. A Bíblia é uma necessidade. Você não pode prescindir dessa palavra. Você não pode substituí-la. Por mais inspiradores que sejam os escritos de homens inspirados, eles estão muito aquém, muito longe e são completamente insuficientes para atender os clamores mais profundos de sua alma, mas a Bíblia não. A Bíblia é suficiente. A sua unidade, a sua autoridade, a sua exatidão. Há muitas profetadas, não apenas modernas, mas antigas, profetadas remotas, que nunca se concretizaram e nunca vão se concretizar. Mas a Bíblia, naquilo que ela fala, cumpre cabalmente cada uma de suas assertivas. Ela não apenas dá nome às pessoas, ela dá nome aos lugares, anuncia com muito tempo de antecedência aquilo que vai acontecer. E assim como no passado aconteceu, as coisas que estão reservadas para o futuro também hão de acontecer. A Bíblia é suficiente. Teríamos que expor, quando falamos desse assunto, as grandes maravilhas dos seus tipos e das suas profecias, mas o mais maravilhoso de tudo isso é que a Bíblia é a palavra de Deus. Podemos afirmar peremptoriamente, e como tal, como palavra de Deus, a Bíblia tem ação eficaz naqueles que creem. Preste atenção nisso. Quando Paulo escreve aos crentes tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, ele diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Irmãos, há um mistério que eu não posso explicar, que nenhum outro pastor poderá explicar. O mistério da eficácia que a palavra de Deus tem, de cavar o mais profundo de nossa alma e desterrar de lá os segredos mais escondidos do nosso ser e atender às necessidades mais contundentes da nossa alma. A palavra de Deus é capaz de extirpar a ruindade do nosso coração humano. Ela é capaz de colocar em nós as virtudes daquele que nos arrancou do império das trevas e nos colocou no império, no reino do Filho do seu amor. Eu não entendo esse poder transformador, apenas digo pela fé que tenho no meu Senhor, que é a ação espetacularmente poderosa daquele que pode todas as coisas.
Mas eu teria muito mais de falar sobre a Bíblia. A Bíblia é vivificadora. Por ela nós nascemos de novo. Por ela nós nos tornamos sábios para a salvação. Por ela nós somos purificados, nós somos santificados, somos admoestados, somos confortados, edificados na fé, crescemos por ela na graça, somos guardados das veredas da destruição e muito mais poderíamos aqui acrescentar. Eu creio que tudo isso corresponde a um grande desafio para esse tempo. Devemos meditar na palavra de Deus, ela que agora vem ao nosso encontro de tantas maneiras e com tantas facilidades. E nós que por causa da celeridade da vida a desprezamos, relegamos a plano secundário. Não nos debruçamos diante dela, não escancaramos a alma para apreendê-la, não acirramos os ouvidos para guardá-la. Devemos meditá-la. O salmista, ele disse assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer no culto dominical da IBAN, e nesse culto ele se enleva. Isso é bom. Mas ele diz, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe de uma coisa, querido? O seu entusiasmo aqui no culto pode ser tão oco quanto o seu coração, se você não tem a palavra de Deus guardada em sua alma. A Bíblia diz, guardo no meu coração a tua palavra, não para ser mais sábio, isso acontece, não para ser intelectualmente bem arejado, e isso acontece, guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A oração do salmista foi esta: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, verso 8. Meus queridos, a meditação é um processo de reflexão pessoal. E ela deve ser feita com atitude de oração. Um pensamento concentrado e sem pressa sobre o significado da palavra, até que a nossa natureza inteira se torne saturada, impregnada dela. Sua mente é impregnada da palavra de Deus? Ou você só conhece aqueles versos da caixinha de promessa? Precisa conhecer os outros versos. Aliás, se fosse caixinha de compromisso, pouca gente usava. Mas como é caixinha de promessa, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é? Não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã. Não é? E tantas outras coisas. Precisamos ter a alma impregnada da palavra de Deus. Eu falei que seriam 3 coisas. Passei pela primeira e pela segunda. Admirável criação de Deus, admirável manifestação do Senhor através dos registros sagrados, especificamente a Bíblia Sagrada. Mas, irmãos, eu não poderia terminar a minha fala hoje à noite sem falar do admirável Senhor e Salvador Jesus. Desvendar todas as maravilhas e glórias de Jesus Cristo é uma tarefa impossível. Eu creio que nem a eternidade nos dará o tempo necessário para dissecá-lo. Samuel Rutherford foi reitor na Universidade de Santo André, na Escócia, e numa carta escrita a Madame de Kilconquhar, datada de 8 de agosto de 1637, ele falou sobre Jesus Cristo. E veja só o que ele falou. Veja se você consegue assinar embaixo também dessa carta escrita por ele. Ó, que belo, que único, que excelente e amoroso é Jesus. Ponha-se a beleza de milhares e milhares de mundos em paraísos como o Jardim do Éden em um.
ponham-se todas as árvores, todas as flores, todos os perfumes, todas as cores, todos os sabores, todas as alegrias, todas as doçuras, toda a beleza em um. Que coisa bela e excelente seria. Ainda assim seria menos do que o Cristo bem-amado, o primeiro entre 10.000, do que uma gota de chuva para os mares, rios, lagos e fontes inteiras de 10.000 terras. Cristo é a maravilha do céu e da terra. Que pena que tão poucos recebam Jesus Cristo, o único, tão infinito, tão insondável e tão incomparável em excelência e doçura. É assim que você pensa acerca de Jesus? Ou Jesus não passa de um ícone que viveu neste mundo há um pouco mais de 2.000 anos, se tornou o grande rabi da época, e por um acidente de percurso talvez tenha chegado ao cruz do Calvário, e chegando lá, aproveitou a oportunidade e se declarou o substituto dos pecadores da terra para poder salvá-lo. Quem sabe você encare Jesus Cristo apenas como um grande filósofo, talvez até como alguns nos dias de hoje o considerem apenas um avatar graduado. Jesus, meus queridos, é muito mais. Ele é muito mais. João Batista o chamou de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E acrescentou, aquele que vem de cima é sobre todos. Ou seja, tem poder absoluto, é detentor de todo poder. Ele vem antes ou ele precede a qualquer outro em prioridade. E como poderoso, ele excede a qualquer outro em superioridade. Jesus é muito mais. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11, diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus que me sacou do meu lodo de pecado. Esse é o Jesus que me transportou do império das trevas para o reino da sua luz. Esse é o Jesus que caminha comigo nas 24 horas do dia. Esse é o Jesus que fez promessas indescritíveis na sua palavra, imensuráveis, e que há de cumpri-las uma a uma. É o meu Senhor, é o meu Salvador. O que torna Jesus tão singular e diferente? O que há de tão maravilhoso sobre o Salvador Jesus? Eu poderia falar talvez de umas dezenas de coisas, mas eu vou me ater a alguns poucos pontos e vou dizer que Jesus, ele é espetacular por causa da sua eternidade. Parece simples, mas eu quero dizer que Jesus não começou a existir quando nasceu de Maria. Ele estava presente com o Pai na eternidade passada, antes de o mundo começar. João capítulo 17, verso 5 e verso 24 demonstram isso. Sua vinda à terra foi a encarnação do Filho eterno de Deus, apenas para se tornar um de nós, a fim de que pudéssemos ter a sua vida. Eu precisaria de tempo para falar não só da sua eternidade, mas para falar da sua encarnação. A palavra de Deus nos ensina que Maria era virgem e que Jesus foi concebido no ventre dela de modo miraculoso pelo poder do Espírito Santo. Que a ciência se exploda, ela jamais vai explicar isso. Os homens não têm a capacidade de desvendar esse mistério. E Paulo mesmo, quando escreve a Timóteo, ele diz: não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. É um mistério, mas é verdade.
Isto aconteceu no tempo e no espaço. Ele nasceu aqui. Ele se tornou um de nós, Ele viveu aqui, Ele exerceu um ministério esplêndido, Ele demonstrou a sua divindade. Jesus, na sua encarnação. Como passar por esse ponto sem falar da sua perfeição? Ninguém teve vida tão examinada e de modo tão cuidadoso e crítico como Jesus. Homens de todas as gerações confessaram que Jesus foi o único e perfeito homem que já existiu. O anjo Gabriel testificou sobre a natureza, a sua natureza, dizendo que ele era o santo. Lucas 1,35. Enquanto na carne Jesus nunca pecou, nem em palavras, nem em pensamentos, nem em ações, nunca deixou de fazer o que a justiça exigia dele. Ainda que os liberais queiram, nas suas invencionices, comprometer o seu caráter santo, a Bíblia declara, e aquele homem ao pé da cruz, no momento da sua crucificação, testemunhou: esse homem é verdadeiramente justo. Jesus em sua perfeição. Passar por esse ponto sem falar da sua sobrenaturalidade seria demais. Jesus tem poder incomparável. Quando aquela gente foi prender Jesus lá no jardim, quando naquele contato inicial iriam levá-lo para a prisão, Pedro, enraivecido como estava, irado como ficou, puxou a sua espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Se lembra desse registro? Sabe o que Jesus Cristo fez? Depois de repreender a Pedro, tocou a orelha do camarada e a Bíblia diz que ficou boa, ficou sã, sem alardes, sem clangores, sem trombetas. Ele simplesmente tocou por causa do seu poder sobrenatural. Ele ficou sã. Mas isso foi uma coisa pequenina para aquele que é o Criador de tudo. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, Paulo revela muito mais. Ele tem todo o poder no céu e na terra, poder sobre homens e anjos, poder sobre a vida e a morte, poder sobre as doenças e as dificuldades, poder para salvar e perdoar, poder sobre a criação inteira, poder que é visível, quer visível ou invisível. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Onipotente. Mas eu não posso passar por aqui sem falar da sua autoridade. Mateus diz no final do Sermão do Monte: e aconteceu que quando terminou esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O povo reconheceu a diferença. Os escribas eram homens sábios, eram professores da nação de Israel, mas Jesus era a expressão completa e máxima da palavra de Deus. Como é que eu passo por esse ponto sem falar do seu sacrifício expiatório? Grandes homens deste mundo são reconhecidos pelo modo como viveram. A gente lê os obituários de personalidades do nosso tempo e vemos as virtudes ressaltadas durante a sua vida. É claro que Jesus teve tudo isso, mas Jesus está acima de todos por causa da sua morte. A obra expiatória de Jesus, meus queridos, é o cordão de escarlata que passa por cada parte da Bíblia. Sua morte foi predita no Jardim do Éden. Os sacrifícios de animais no Antigo Testamento apontavam para o Calvário. Os profetas testificaram anteriormente os sofrimentos que a Cristo haveriam de vir. Pedro, ou 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Os evangelhos registram os eventos da cruz. Cristo Jesus morreu para salvar o seu povo dos seus pecados. Meus queridos, não existe nada mais glorioso e mais maravilhoso no mundo do que essa verdade. Jesus morreu pelos pecados. Aliás, esta é a essência do evangelho.
Quando Paulo escreve aos crentes de Corinto, na primeira epístola, ele diz: porque eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ponto final. Não há de se diminuir nada disso, não há de se acrescentar nada a isso. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas passar por esse ponto sem falar de sua volta prometida seria uma incoerência. Meus queridos, eu quero asseverar nesta noite, com toda a convicção de minha alma, tão certo como Jesus veio a primeira vez, assim também será a sua segunda vinda. Qualquer dia destes, meus queridos, nosso Jesus magnífico, maravilhoso e incomparável virá para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável em todos os que creem. Ele virá. Eu não sei que dia, também não me importa. Mas eu sei que ele virá. Pode ser daqui 10 anos. Pode ser daqui 1 ano, não importa. Pode ser daqui 1 semana. Pode ser daqui 1 dia. Pode ser daqui a 1 hora. Pode ser daqui a 10 minutos. Pode ser nesse minuto. Não importa, ele virá. E mais importante que isso, ele me levará para habitar com ele pelos séculos dos séculos. Jesus virá. Deixe-me concluir. O que mais que eu posso dizer? Ele é maravilhoso, muito mais do que maravilhoso. Ele é inconcebivelmente maravilhoso. Ele é maravilhosamente glorioso. Ele é maravilhosamente espantoso, inimaginavelmente espantoso. Jesus é tudo isso. O que é que lhe fascina em Jesus? Eu vou concluir essa fala, antes que dê 10 horas da noite, fazendo uma declaração de fé. O que Jesus é para mim? Vou dizer para vocês o que Jesus é para mim. Para mim, Jesus Cristo é o Criador e sustentador de todas as coisas, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o Deus Filho, o Pai eterno, o Cordeiro de Deus, a Páscoa, a propiciação por nossos pecados, o grande sumo sacerdote, o santo de Deus, o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, o bom pastor, o pão da vida, a água da vida, a pedra angular, o cabeça da igreja, o leão da tribo de Judá, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a porta, o sol da justiça, o fiador da melhor aliança, a videira verdadeira. Chega, não tem mais. Jesus é o nosso grande Deus e Salvador, é o nosso Redentor, nosso Mestre, nosso Profeta, Sacerdote e Rei, nossa paz, nossa justiça, nossa santificação, nossa redenção, nossa canção, nosso escudo, nossa esperança, nosso mediador. Chega? Não tem mais. Jesus é o admirável líder dos legisladores, ele é príncipe dos príncipes, ele é governador de governadores, é capitão de conquistadores, Jesus é rei dos reis, Jesus é senhor dos senhores. Esse é Jesus. E uma alma fascinada por ele, não cerra os lábios, mas o adora. O adora, porque ele é o grande Deus, o grande Rei. E apesar da grandiosidade deste ser tão sublime, ele habita o nosso coração. Habita com o contrito e humilde de alma. Ele atenta para a menor necessidade do necessitado, assim como para a maior necessidade daquele que se vê totalmente tomado pela sua finitude, pela sua limitação, para atendê-lo e saciar a sua alma. Jesus é assim. Ó Senhor, Senhor nosso,
quão admirável é o teu nome em toda a terra. Quero convidar você, nesta hora, a curvar a sua fronte e a pensar, ou talvez repensar, os seus conceitos acerca de Deus, o seu relacionamento com Ele, a repensar a sua vida. Talvez a celeridade desses dias, o avanço tecnológico, científico, tenham de tal maneira obstruído a sua mente, a sua visão celestial, que você tem se contentado com os momentos relevantes da atividade religiosa e não tem desfrutado uma comunhão real e pessoal com o Deus Criador de todas as coisas, através da sua palavra, registro das suas manifestações, registro das suas revelações para todos os seus filhos, e através da qual Ele expõe Jesus, o Senhor dos Senhores. Quem sabe você precisa repensar tudo isso nessa noite. Tomar decisões consistentes, talvez endireitar a trilha na qual você tem andado. Uma trilha em que você demonstra virtudes, mas não expressa o caráter daquele que lhe transformou. Os céus declaram a glória de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus deve ser o Senhor das nossas vidas. Somente Ele, mais ninguém. Porque Ele é suficiente. Ele preenche cabalmente. Preenche os lugares mais escondidos de nossa alma, que apresentem lacunas existenciais, que apresentem lacunas emocionais, que apresentem lacunas espirituais. Jesus é suficiente. Quero convidar o grupo de louvor. Enquanto esse hino está sendo cantado, medite na sua letra. Não sei se vamos poder cantar junto com o grupo de louvor, mas se pudermos, talvez lá pela última estrofe, devemos nos unir num canto para exaltar o Deus eterno, o Senhor dos Senhores. Mantenhamos-nos em atitude de reflexão. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Vamos de pé cantar? Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. Alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo.
coração se erga para dar louvor somente a Deus. Amém. Eu quero, ao final desse culto, agradecer a paciência de vocês durante todo esse momento de pregação. Agradecer de modo particular os visitantes que vieram para este momento de adoração a Deus. Creio que posso convidá-los para voltarem, porque sempre serão bem-vindos a esta casa. Os corações de cada um aqui, os corações estarão abertos, as portas escancaradas para receber todos vocês. Minha gratidão por essa oportunidade mais uma vez. Depois da bênção, os irmãos estarão despedidos e eu desejo a todos uma excelente semana debaixo da graça preciosa do nosso Deus. Eu sei que tudo de improviso é um perigo, mas sabe de uma coisa? Depois de orar aqui, fique à vontade. Mas se a gente se lembrasse de cantar o Autor da Minha Fé, seria espetacular, não é? Autor da Minha Fé, do Grupo Logos. Lembra? Tá bom. Vamos orar. Que a graça preciosa do Senhor Jesus, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, que o consolo pleno e permanente do Espírito Santo estejam a dominar cada vida neste lugar e a contemplar aqueles que estão servindo a Deus espalhados por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Dê a mão pro seu irmão.
somos todos um, somente um só Senhor. Jesus, consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor